Bem, hoje nós estamos aqui na gravação do nosso primeiro episódio do Gestão Cast, esse podcast que nasce com o propósito de trazer pessoas do mercado para a gente bater aquele papo, para a gente aprender sobre as vivências, sobre as experiências dessas pessoas, o que é que elas têm de bom para trazer para a gente dentro dessa área do mundo empresarial. Eu me chamo Deise Dantas, sou professora, sou colunista do Ginga Notícias, sou formada em administração, especialista e mestre em administração, mas hoje eu não vim falar de mim. Eu vim falar delas duas, Rafaela Salles e Kênia Raíssa. Meninas, muito obrigada por vocês terem aceito meu convite. É um prazer receber vocês. Fica a minha gratidão, certo? Eu vou começar as apresentações. Rafaela Salles, ela é criadora do método Sim Sim, ela tem um livro que é o Chega de Blá Blá Blá, tem um evento Empreenda-se, e ela vai contar um pouquinho da sua história de empreendedorismo, como é que ela começou, os desafios. E Kênia Raíssa é personal branding. Kênia Raíssa, ela é idealizadora da Casa Rosa, aquele lugar lindo, aconchegante, que acolhe, recebe as mulheres aqui de Natal. E ela também tem a Rede Mulheres que Marcam, né, da qual eu faço parte, Rafaela também faz. E eu gostaria, Kênia, que você também falasse para a gente como é a sua experiência, como é a sua vivência dentro desse projeto, como foi que você começou, a sua experiência dentro desse universo da gestão, o que é que você pode trazer de um conteúdo assim bem bacana, vocês dois, pessoal que está dando audiência aí pra gente. Então, vamos começar com Rafaela. Olha só, estou muito feliz de estar participando hoje desse encontro de Gestão Cast, desse novo projeto. Eu amo começar projeto com mulheres, mulheres que fazem acontecer, mulheres que querem se desenvolver, que querem ajudar outras mulheres. E eu vejo isso em você. Então, já me sinto honrada de estar aqui nessa mesa, né, com duas mentes brilhantes, com mulheres que inspiram, mulheres que marcam e que fazem acontecer. O meu mundo do empreendedorismo foi desde pequena, acompanhando meus pais no comércio. Mas nunca foi o meu chama, nunca foi a minha luz, nunca foi a minha expertise. Eu gostava de ajudar, eu gostava de contribuir, eu gostava de dar aquele toque dentro das empresas dos meus pais, mas tinha algo que era muito forte que me incomodava, que era a certeza de querer ajudar pessoas. Eu não queria vender, eu não queria cobrar. Eu tinha a minha maior dificuldade. Mas vamos lá, como é que você começou a empreender? Acompanhando meus pais e meus tios. Meus tios que tinha uma que vendia perfume, eu queria vender perfume. Tinha tapaué, eu queria vender tapaué. Mas, ao mesmo tempo, existia uma voz muito forte, que eu não vou me aprofundar, mas era uma voz muito forte, que não, você não consegue não, você não sabe vender não. Não, mas não vão lhe pagar. E isso foi algo que barrou mesmo. Mas veio a época da faculdade. E aí, você vai fazer o quê? Então veio a fonoaudiologia. E eu tive que empreender. Porque engravidei, terminando a faculdade, e tinha que ter uma liberdade financeira para cuidar do meu filho. Então eu comecei a fazer colar, pulseira, brinco. E disse assim, agora eu vou vender. Tenho que vender. Enfim, foi o desafio, teve as coisas boas que eu comecei a ter como um trampolim na minha vida para ter essa independência financeira. E eu falo que o empreendedorismo, ele está sempre do nosso lado. Às vezes a gente não percebe, porque empreender é você o quê? É você criar, é você inovar. E eu me vi em um certo momento que foi uma trajetória do empreendedorismo na minha vida. Como fonoaudióloga, né, estou formada há 17 anos, eu lembro demais que quando eu comecei, como é que eu vou cobrar uma consulta? Se é tão simples para eu fazer, como é que eu vou cobrar por aquilo que eu vou ajudar a pessoa está ali com a dor? Era um conflito muito grande. E eu lhe parabenizo por essa iniciativa, porque quantas mulheres, quantos homens estão aí perdidos que não sabem como vai se empreender, como vai cobrar, como vai se posicionar. Então, o que foi que eu fiz? Busquei pessoas do mercado que era referência para eu poder entender, né? Onde é que como eu vou cobrar. Do mesmo jeito foi quando eu tive as 3 lojas de roupa, um salão de beleza. E eu tirei tudo, zerei minha vida para trabalhar com assessoria de gestão empresarial e das emoções. E estou aqui, né, para contribuir, para crescer. Eu sei que vai ser um podcast maravilhoso, especial. E o empreendedorismo tem que estar na nossa veia. É verdade. Tem que estar correndo, né, Kênia? É verdade.
Isso mesmo. Bom, depois dessa fala maravilhosa de Rafaela, eu gostaria que você, Keninha, trouxesse aqui para a gente. Dentro do empreendedorismo, a gente sabe que surge muito, as pessoas têm falado muito sobre essa questão de saber se posicionar. Sim. Né? Saber se posicionar nas redes sociais, saber se posicionar com o próprio mercado, né? Que está todo o tempo comunicando, nos observando. E eu recordo, Kenia, que na plataforma das Mulheres que Marcam, lá tem um curso, na verdade tem vários cursos, né? Como a Rafaela sabe que ela também é da rede, mas lá tem vários cursos de várias mulheres, e tem um de Kenia em especial que me chamou a atenção, que é sobre posicionamento. E você diz assim, que o posicionamento ele nasce na nossa mente e no nosso coração. Então, explica isso para a gente, como é que você acha que nasce essa questão do posicionamento? Maravilha, Deise. Primeiro, gostaria de agradecer imensamente o convite. É uma grata satisfação estar aqui com você e com o Rafa nesse momento de estreia de um podcast que vem para fazer diferença especialmente para as mulheres empreendedoras, né? A realidade de todas nós. O Gestão Cast vai vir justamente para trazer vozes, e nós estamos muito felizes por estarmos aqui, startando esse projeto com você. Meu nome é Kenia Raíssa, como você bem me apresentou, né? Sou personal brander, mas o que eu quero trazer aqui para vocês, um pouco da minha história, é que no principal momento de dor da minha trajetória, nasceu a minha grande força, nasceu a minha grande voz. Eu sou jornalista de formação, formada, pós-graduada, trabalhei um bom tempo na área, fazendo assessoria de comunicação para empresas, para órgãos públicos, profissionais, enfim. E a veia empreendedora sempre esteve muito presente, assim como teve com o Rafa. Eu lembro minha mãe falar que aos 5 anos eu cheguei para ela e pedi para ela me dar dinheiro para comprar balinhas, e ela não tinha. Nesse mesmo momento, uma criança de 5 anos, olha só que interessante, pegou a bicicleta que tinha e foi locar para conseguir dinheiro e comprar as balinhas. Cheguei em casa, minha mãe perguntou, minha filha, como foi que você conseguiu? Pediu a quem? Não, mãe, eu aluguei minha bicicleta. E assim começou a história de empreendedorismo na minha vida. Desde criança, sempre fiz várias coisas. Me formei, me pós-graduei, mas uma hora a vontade de empreender também bateu na minha porta. Foi quando eu comecei a minha jornada empreendedora em 2007 e atuei por 12 anos na área de gestão de pessoas, de liderança, gestão de negócios, expansão de negócios no ramo da venda direta. E aos 40 anos, quando tudo parecia estar super bem, no meu melhor momento profissional, com uma rede expandida pelo Brasil, até mesmo fora do Brasil, eu passei por uma crise de identidade profissional porque já não me enxergava mais fazendo o que eu fazia. E foi nesse momento que eu comecei a me revisitar, a me reconhecer, a me reconectar. Eu saí da área, que eu atuei por tanto tempo, para começar uma nova trajetória e, nesse momento, entender quem eu era, quais eram os meus sonhos, aquilo que verdadeiramente eu acreditava, os meus valores, foi fundamental. Eu me reconectar comigo e me posicionar a partir da minha voz. E hoje eu ajudo as mulheres justamente nesse processo. Ou seja, as mulheres que precisam se reconectar com as suas identidades, com as suas essências, para ter voz, para ter vez no mercado a partir daquilo que elas verdadeiramente acreditam. Então, esse é o meu objetivo, esse é o meu propósito. É por isso que eu faço todos os projetos, como você bem mencionou. A Rede Mulheres que Marcam, a Casa Rosa, o meu posicionamento enquanto profissional em personal branding, enfim. E trazendo à luz a sua pergunta, falando sobre posicionamento, quando a gente está falando sobre gestão estratégica de marcas pessoais, essa é uma dúvida recorrente. Kenia, como eu vou me posicionar? O posicionamento, de fato, ele nasce na mente e no coração. Na mente, por quê? Porque é a forma como a gente é lembrada. E no coração, porque são os sentimentos, as emoções que a gente desperta no outro, a partir da forma como nós nos colocamos, nos apresentamos no mercado. Então, imagine que se posicionar é construir de forma intencional um lugar na mente do outro. Ok? Então, como você gostaria de ser lembrada? Será que você tem clareza sobre essa questão? E mais do que isso, que sentimentos, que emoções você gostaria de despertar no seu público a partir do seu posicionamento? Então, o posicionamento nada mais é do que a forma como você é referenciada, como você é reconhecida em seu mercado, ok? Entretanto, muitas pessoas, como não têm clareza de qual posicionamento querem desenvolver, elas se comunicam de forma aleatória, intuitiva. E quão mais assertiva nós somos,
quão mais estratégicas nós estamos inseridas em nosso mercado, melhor é a referência que nós vamos criar, tá certo? Então, posicionamento é o ato de você se posicionar na mente. É a forma como o outro lembra de você. E a pergunta-chave é como você quer ser lembrada. Muito bem! Arrasou! Inclusive, a gente estava falando sobre isso. A gente estava falando sobre isso. Como você quer ser lembrada? Como você, como empreendedora, quer ser lembrada? E Deise estava falando, ai, Rafa, mas aí você assim sim. E eu vi um estudo, eu não lembro a referência, que fala da importância de você ter essas marcas. E se falar algo, você vai lembrar. Você vai ser lembrada. Então, estrategicamente, intencionalmente, você precisa ter pontos de luzes ou sinais que aquilo ali vai lembrar de você. Vou ser bem sincera. Gestão cast. Já pode ser criando uma referência, né? Já é uma referência. Você está se posicionando de uma maneira diferente. Exatamente. E assim, eu quero dizer que, já que Kênia e você também falaram sobre a questão de inspiração, eu me inspiro o tempo todo em vocês, tá? Vocês são minhas referências. Rafaela, já que a gente está falando sobre posicionamento, sobre comunicação, estratégias, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da comunicação, fazendo link para aquele livro que você tem, né? O Chega de Blá Blá Blá. Eu acho muito interessante e, assim, eu super admiro vocês duas, porque as duas têm livros escritos, e aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão dos livros, como é que vocês... Comunicação. Isso, Então, o livro Chega de Blá 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 é o poder da voz da comunicação. Eu conto toda a minha história, toda a minha trajetória dessas vozes negativas que me impediam de ter voz e vez. Então, eu dava não a uma palestra, eu dava não a um treinamento, eu dava não a muitas possibilidades que eu tinha pelo medo de me expor, de falar em público. Sim. E quando eu entendi, que eu parei, que eu me revisitei, que eu comecei a me conhecer mais, eu percebi que existe a parte técnica, porque eu ficava na minha mente. Como? Eu, como fonoaudióloga, já sei quais são as técnicas e como é que eu não falo. Como é que eu fui professora da UNT, de graduação e de pós-graduação, e eu falava e agora eu não quero falar mais. E aí, em 2013, veio um processo de coaching individual, de autoconhecimento, e eu entendi que não era sobre a parte técnica, sobre a minha razão, e sim sobre as minhas emoções. Sim. E no livro eu falo exatamente sobre essa união, essa junção, que eu dei sim à minha vida. Porque o que estava acontecendo? Meus dons, meus talentos, estava tudo preso, eu estava aprisionada por não conseguir colocar em prática. Então, trabalhando a emoção, a razão, tecnicamente e emocionalmente, eu destravei. Por isso que chega de blá 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 e faça acontecer. Do mesmo jeito, quando eu fui escrever o livro junto com o Rodrigo Cruz, Rodrigo, seu livro está pronto. Eu ficou pronto como? Ele está aqui, olha aqui, você fala assim, você fala isso. E ele já tinha 3 livros. Meu Deus, Rodrigo, você já tem 3 livros. Você tem 3 livros, eu posso ter também. E como é que você fez? Então, a gente começou. Por isso que essa importância de estar nas mesas certas, nos lugares certos, conhecimento correto, lugar, pessoas e conhecimento. É a tríade. A gente precisa ter essa conexão. E ele, por ele já ter essa expertise, me ajudou. Inclusive, quarta-feira, eu lancei junto com uma coletiva Nízia Floresta, que ajuda mulheres em vulnerabilidade, uma coletânea. Eu falando sobre o meu trabalho dentro do presídio feminino. Ou seja, uma jornada empreendedora dentro de um presídio. Então, assim, o que é que eu falo sobre essa questão de livro? Eu acredito que, além de inspirar outras pessoas, além de você ter o desejo de contar a sua história, que muitas vezes você não vai ter uma palestra, conexão, um podcast, eu acho que quanto mais a gente tiver nos lugares certos, como o Kênia falou, posicionamento. O livro é um posicionamento, o podcast é um posicionamento, uma TV, um rádio, um Instagram, um TikTok, seja o que for. Como você vai se posicionar? Como você quer ser reconhecida? Como você tem autoridade e credibilidade com aquilo que você trabalha? Eu acredito muito nessa parte de como você ajudar as pessoas em diversas áreas
na verdade, e de diversas maneiras, né? Dentro de uma área, comunicando isso. As pessoas sabendo que pode ser possível, que elas são capazes também. Kênia, dentro daquilo que a gente está conversando, eu queria que você falasse mais sobre essa questão das estratégias dentro das marcas pessoais, já que você é especialista nesse mercado. Como é que as pessoas fazem para se posicionar, já que elas querem sair do meio da multidão, querem abrir uma empresa que leve o nome delas? Como é que elas trabalham essa estratégia? A gente já deu várias ideias, né? Um podcast, um livro, que ainda também Aí tem um são livro que algumas eu ações, falasse. Vamos falar um pouquinho, Deise, sobre o que é marca pessoal, porque nem todo mundo sabe, entende ao certo, né? Na realidade, todos nós representamos uma marca no mercado, porque a todo momento nós estamos deixando marcas, ou seja, emitindo percepções, sinais. A partir do momento que eu tomo consciência que o meu nome ele pode ser posicionado a partir de estratégias hábeis de comunicação, de networking, de marketing pessoal, de marketing digital, a partir do momento que eu tomo, de fato, essa atitude de gerenciar a minha marca pessoal, eu começo de forma muito mais assertiva a me comunicar com o meu mercado e, consequentemente, atrair mais oportunidades, atrair mais resultados, certo? Então, marca pessoal é tudo que nos representa, ou seja, é quem eu sou, o que as pessoas pensam sobre mim, os sentimentos, as emoções, as percepções que eu transmito. Então, a forma como você me vê representa a minha marca para você. A forma como Rafa me vê representa a minha marca pessoal para Rafa. Para cada marca, existem várias percepções. Ou seja, cada um de acordo com suas lentes, de acordo com suas crenças, de acordo com as experiências que teve comigo, vai ter um banco de associações e vai remeter a uma marca em específico. Só que quando nós nos tornamos mais conscientes e intencionais nesse processo, automaticamente o que é que acontece? Eu me torno muito mais assertiva na forma como eu sou percebida. Compreendeu? E aí, cada vez mais eu diminuo a distância entre quem eu sou e a forma como os outros me percebem, deixando essa imagem de marca muito mais congruente com os meus objetivos, com as minhas inspirações, com as minhas aspirações profissionais. Compreendeu? E o personal branding é o processo de gestão da marca pessoal. Se eu sou a marca, existe um processo de gestão para que eu possa efetivamente mensurar cada passo que eu dou, observando se eu estou me aproximando dos meus objetivos ou não, para fazer os ajustes de rota, enfim. Ok? Então, é uma temática extremamente atual. A gestão de marca pessoal no início dos anos 2000 era fundamentalmente para aquelas pessoas públicas, para os políticos, para as celebridades. E com o advento das redes sociais, o que aconteceu? Cada vez mais as pessoas passaram a ter necessidade de se posicionarem no mercado a partir do seu próprio nome, a partir da sua própria marca. E hoje nós vemos o mercado mudar intensamente e constantemente e nos levar para esse caminho. Que caminho é esse? Os profissionais hoje não podem mais se limitar ao que fazem. Eles precisam falar quem são. Eles precisam trazer a autenticidade deles para o posicionamento estratégico de marca pessoal. Então, hoje, quando a gente entra no Instagram da vida, por exemplo, em qualquer outra rede social, não é mais o conteúdo meramente técnico que nos atrai. O que vai nos atrair naquele profissional, naquela profissional, é a forma como se posiciona, são os valores, é o seu estilo de vida, é a sua visão de mundo, enfim. Então, perceba que são vários outros elementos, por vezes intangíveis, que diferenciam um profissional no meio da multidão, ok? Num mercado extremamente competitivo, que é o que nós temos hoje, ou seja, em todas as áreas, existem muitos outros profissionais competindo pelo mesmo espaço. Concorda? Se você não se diferencia a partir do único ponto que ninguém pode efetivamente lhe copiar, podemos dizer assim, que é a sua autenticidade, a sua verdade, automaticamente você se posiciona de forma estratégica e atrai os melhores resultados. É isso aí. Eu estou dizendo que hoje eu só estou com fera nesse podcast. Olha, a gente começou começando. É impressionante, porque tudo comunica. Isso, e a responsabilidade da comunicação, que inclusive eu falo, no livro Chega de Blá Blá Blá,
é que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. É verdade. Eu preciso entender e checar. Exato. Fazer a gestão desses indicadores, desses elementos, para eu saber como eu estou sendo vista, como eu estou sendo lembrada. Inclusive, eu fiz uma pesquisa. Dentro do meu Instagram, eu saí, tipo, passando... eu não escolhi pessoas. Foi aleatório, né? Foi aleatório. Eu peguei 30 pessoas e fiz uma pergunta. Como ela tinha me conhecido, como ela deixar... Como eu sou lembrada por ela... Mas enfim, como ela me conheceu, como eu era conhecida e qual era a sugestão dela para o meu Instagram, o que é que mais ela gostaria de ver. E eu fiquei impressionada com as respostas, porque eu digo, então quer dizer que eu estou conseguindo me comunicar, porque esse era um grande desafio para mim. O que eu comunicar? Ok, eu amo ajudar pessoas, então amo falar de várias coisas. Então, eu tenho essa vontade, eu tenho essa criatividade. Tá, mas o que é que as pessoas estão me vendo? O que gosta? A Rafa, ela faz muita coisa. Sim, mas e o que é que você mais gosta quando eu falo? Então, isso foi um destravar na minha vida. É importante. Isso aí. Por quê? Porque eu pergunto às pessoas que estão consumindo. Ou seja, eu fui pegando ali aquelas primeiras pessoas que vão aparecendo. Sim. E aí, fui perguntando. Então, eu acredito muito, né, falando em gestão, a gente precisa ter os indicadores para estar acompanhando. Tá funcionando. Não tem como a gente gerir aquilo que a gente escolheu. É verdade. Só complementando o que Rafa está trazendo, isso é importantíssimo, Rafa, a pesquisa de percepção de imagem de marca. Inclusive, é o primeiro processo no processo de desenvolvimento de marca pessoal. É a gente entender, né, qual é a imagem que aquela marca pessoal representa para o seu mercado, através de perguntas assertivas que identificam se existem gaps entre a identidade da marca, que é a forma como essa profissional se vê, a imagem da marca, que é como essa imagem é projetada e percebida, né, e a reputação, que é o que as pessoas falam a respeito daquela profissional. Então, a partir desses 3 pilares, né, nós começamos toda a construção de uma estratégia de posicionamento de forma assertiva e, mais do que isso, autêntica, né, porque não tem como a gente sustentar uma imagem que não é verdadeira, que não é nossa. Inclusive, nem conectar conecta. Nós estamos vivendo na era da legitimidade, ou seja, cada vez mais os profissionais eles vão precisar estar muito conectados com a sua verdade para poder criar essa conexão com as pessoas e, consequentemente, criar as suas oportunidades. É verdade. Só fazendo parêntese aí com tudo que a gente está falando, eu me lembrei sobre essa questão de marcas pessoais. Logo quando eu saí lá da universidade, vocês duas foram as 2 pessoas que me abraçaram, né? E eu fui pegando conselhos, dicas com vocês. E eu lembro que Kênia, ela falou para mim sobre essa questão da marca pessoal, e ela disse, Deise, faz uma pesquisa de mercado para você entender como é que as pessoas lhe veem e tal. Exato. E foi bem interessante também, assim como a Rafaela compartilhou a experiência dela do Instagram, eu dizia assim, bem, eu me vejo muito determinada, eu não sei se as pessoas me veem assim, mas eu vou aplicar a pesquisa. E aí eu peguei o meu WhatsApp e fiz o formulário e mandei para as pessoas. Eu acho que respondeu 50 pessoas, mais ou menos. Excelente. E era sempre determinada, determinação, não sei o quê. Então, assim, foi um resultado também muito positivo para mim. Eu particularmente gostei muito, porque é o que a Rafaela está dizendo, né? A questão às vezes a gente pensa assim, não, eu estou comunicando isso, eu tenho certeza que as pessoas me veem dessa forma. E muitas vezes, quando a gente vai para a pesquisa, a gente vai conversar realmente, vai ver a questão da comunicação, como é que ela está chegando. Né? Exatamente. Então, isso é bem interessante. E eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse momento aqui, junto com você, com essa conexão, porque ela falou dessa pesquisa antes, por isso que eu amo os bastidores. Eu amo tudo isso. É como eu falo, é uma assessoria individual express. Vamos lá. O que aconteceu? Né? Acho que até é bom, porque né, a gente já faz o movimento do Gestão Cast. E aí, Deise disse, não, Rafa, estava com Kênia, e a gente fez isso, fez a pesquisa e tal, e deu determinação. Eu disse, foi mesmo. Mas, Rafa, olha, porque assim, meu sonho, meu desejo é criar o meu método. Quis entender tudo, como foi que eu fiz, o meu método, expliquei. Tá. Interessante. Fale mais. Vamos lá. O que você vai transformar com o seu método? E a gente conversando aqui, ó. Só nos bastidores antes, inclusive, até de Kênia chegar.
E aí, quando a gente estava nesse bastidor, tá, ok, método. Tá. Como é o nome da palavra que você é conhecida? Determinação, determinada. Começa com que letra? Com D de D. D de quê? Desde tantas. É o método DDD. Ela já criou o nome do método. Sabe o que eu digo? A gente não precisa ficar querendo buscar a melhor ideia, a melhor estratégia, tá tudo pronto. Deise, seja bem-vinda ao empreendedorismo. A gente tem que criar, mas tem que ser com leveza, tirando os pesos que não nos pertencem. É verdade. Não precisa ser nada, ai, porque tem que ser assim, porque tem que... Não, a gente tem que saber o que a gente vai entregar para ter resultado. É verdade. E outra, se não mostrar uma verdade, a máscara cai. Não sustenta. Isso eu falava antes da pandemia, dessa questão de máscara. Quando chegou a questão de máscara, eu fiquei, e agora? Porque a máscara cai, a máscara não pode cair, não. Eu até brincava na pandemia em relação a isso, mas a máscara cai. As pessoas querem ver verdade. Hoje tá aí. Hoje tá aí não, porque sempre teve. Tá aí o Google, você quer botar um conteúdo, você quer fazer. As pessoas não querem isso, não. Já tem o Google, já tem o YouTube. Pois é. A gente tem que ver uma verdade, tem que ver a nossa essência, né? Interessante, Rafa, dentro dessa linha de raciocínio que você está trazendo, é que hoje, em um dado momento, a técnica era o que diferenciava os profissionais, não é verdade? E hoje não mais. Um profissional meramente técnico, pragmático, que não se conecta, que não transmite quem ele é, o que ele acredita, quais os seus valores para além do que ele faz, hoje ele tende a perder o mercado. Olha só que interessante. Como o mercado ele vai, né, se remodelando, ele vai se reajustando. E que se a gente não estiver em constante movimento, em desenvolvimento, a gente vai ficando para trás. Porque as práticas, né, de alguns anos hoje já não cabem mais. E aí a gente precisa entender, olhar para o futuro, ver o que está sendo desenhado, para a gente ir ajustando os nossos passos nesse caminho. E essa construção ela é bem importante para poder nos mostrar que nós estamos na era da conexão. Ou seja, para eu me conectar com o outro vai precisar se identificar comigo. E como é que ele vai se identificar comigo se eu não me posiciono a partir de quem eu sou? Então, assim, são pontos bem interessantes para a gente ir começando a costurar, a trabalhar, a reavaliar, a ver quais são os pontos que podem melhorar e assim começar a construção, o desenvolvimento da marca pessoal de forma mais intencional. É isso aí. E hoje nasce o podcast, nasce o método DDD. Olha aí, ai, meu boa. Deus. E assim, puxando esse gancho, né, como o Kênia está falando sobre essa parte, não é mais parte técnica, e você que está nessa construção linda do seu projeto, lembre que temos habilidades. Habilidades que a gente não precisa se comparar com ninguém. É verdade. Não precisa ficar botando um peso e querendo potencializar, querendo desenvolver habilidades que você ainda não tem. Faça assim, até para quem está nos ouvindo. Pegue as suas habilidades. O que é que você tem de pontos fortes, pontos que você chama atenção, que potencialize isso aqui, se desenvolver ainda mais nisso aqui. Sabe por quê? Porque senão você fica muitas vezes com um peso tão forte que não conseguiu, que não está conseguindo, que está muito distante. É um peso. Então, quando você potencializa o que você já tem de bom, você já tem expertise, facilita o processo. Rafael, isso é uma verdade absoluta? Não. É a minha verdade, você tem que ir testando. É verdade. Porque hoje a gente precisa estar tendo inteligência emocional, que é saber lidar consigo mesmo e com o próximo, ou seja, saber lidar com pessoas. Se a gente não sabe lidar com pessoas, a gente não sabe lidar com negócio, não sabe lidar com nada. Então, assim, eu acredito muito nisso e com a comunicação. Ter uma comunicação assertiva. Seja no seu podcast, seja dentro da sua casa, seja dentro do trabalho, dentro das empresas que você vai prestar consultoria, independente de onde você estiver. Porque senão o empreendedorismo é um peso. Senão os projetos são um peso. Exatamente. Eu, pelo menos, tenho essa perspectiva, sabe? E as pessoas estão muito adoecidas. É verdade. Porque se comparam com pessoas que, neste momento, será que é a pessoa certa para eu estar me comparando? Na verdade, quem são as pessoas que eu vou me inspirar? É verdade. Eu tenho que modelar, como Kênia falou, e muito bem,
Não é sobre copiar e colar. Minha gente, isso não existe na minha. A essência, a verdade é única. Porque a determinação, visão sem determinação vira frustração. É verdade. É verdade. Não adianta, eu tenho que ter visão, eu tenho que ter determinação, eu tenho que estar sabendo o que é que eu estou fazendo, gerindo. Existe uma frase que eu escutei esses dias que eu achei bem interessante. Quem se compara, para. Quem se inspira, mira. Ou seja, vamos trocar a comparação pela inspiração. Como a Rafa bem falou, nós temos grandes exemplos de tudo já foi feito, existe algo. Então, pegar a nossa essência, pegar a nossa identidade, a nossa verdade, se inspirar naqueles projetos que já deram certo, naqueles profissionais que têm conexão com aquilo que a gente acredita, é uma forma da gente estreitar, ou seja, criar um projeto mais assertivo a partir da experiência de outras pessoas, de outros profissionais. Então, essa é uma sugestão bem interessante para quem está adentrando no universo do empreendedorismo. Ou seja, quem você se inspira? O que é que essa pessoa fez, que fez muito bem feito, gerou resultados diferenciados que você gostaria de modelar de alguma forma? E aí você começar a fazer um trabalho direcionado, assertivo, a partir de cases reais. Muito bem. Kênia, dentro disso que a gente está conversando, eu queria que você me dissesse aqui para o pessoal também que está no Jornal Audiência, que está assistindo, que tem interesse dentro do mundo da gestão. Muito tem se falado dentro dessa questão das marcas pessoais, do empreendedorismo, sobre a questão de autoridade. Sim. Tem gente que não é autoridade e acha que é. Então, vamos tentar conceituar um pouco como é que a pessoa trabalha essa questão da autoridade hoje nas redes sociais, no próprio mercado, já que você é especialista nessa parte de marcas pessoais. Sim. Como é que você vê essa questão? Eu acredito, Deise, que tem muita gente se preocupando em se tornar autoridade e não se preocupando com o que de fato importa, que é o servir o outro. Isso. É o contribuir verdadeiramente para impactar a vida do outro, a partir da sua expertise e a partir da sua entrega. Então, a autoridade, na realidade, ela é uma percepção. E essa percepção ela é construída a partir de uma excelente gestão de marca pessoal, a partir dos resultados que você entrega. Não existe autoridade sem resultado, concorda? Concordo. Então, nós precisamos ficar bem cientes para, no momento em que formos fazer um curso, em que formos para um processo de mentoria com algum profissional, se identificar se aquele profissional de fato tem resultado diante daquilo que ele está falando. Porque é totalmente incongruente, concorda? Você falar sobre algo e você não ter resultados reais para demonstrar. Então, a autoridade é uma percepção que ela é construída de forma assertiva a partir de resultados, a partir da gestão estratégica da sua marca pessoal. Caso isso não ocorra, é um fake. É uma autoridade que, na realidade, está forjando, está criando uma percepção que não é verdadeira e que não vai se sustentar, obviamente. Muito bem. A gente está falando também sobre resultados, né? As empresas, o mundo do mercado, o mundo empresarial, ele gira em torno de resultados. E dentro disso, Rafaela, ela, assim como Kênia, né, as duas, ela tem um resultado muito bom. Eu acompanho vocês duas e, assim, a gente está mesclando, né, para não ficar perguntando só para uma ou só para outra, né? Então a gente vai equilibrando aqui a balança. Kênia com a questão da autoridade e Rafaela com a questão dos resultados e também fazendo alusão, né, ao domingo, que é dia das mães, né, o nosso dia. Nós três somos mães, graças a Deus. Agora só sai menino, né? Presta atenção. Ela tem um menino, Kênia tem dois e eu tenho um. Exatamente. E aí, dentro dessa coisa da mulher, de ser mãe, de trazer resultados, a gente fica o tempo todo entregando resultados, como quem está dizendo, né, Rafaela? A gente entrega um resultado na nossa casa, quando a gente cuida do nosso marido, a gente entrega um resultado para o nosso filho, a gente entrega um resultado para a empresa, você que está ali na ponta, nas assessorias, vivenciando os problemas, os conflitos das empresas, tentando fazer elas melhorarem e tal. E aí eu queria que você dissesse para a gente aí qual é o seu segredo, como é que você consegue entregar resultados, né? O segredo do sucesso. Comece bem o seu dia. Devocional, eu acompanho, viu? Então, o que é que acontece? Comece bem o seu dia é você saber e se perceber o que te faz bem. E é como a gente estava falando, né? Não é sobre copiar, é sobre se inspirar e testar o que lhe faz bem.
O que me faz bem hoje é começar o meu dia bem, trabalhando e me desenvolvendo, me desconectando do mundo, me reconectando comigo mesmo, fazendo uma conexão com Deus, fazendo o meu devocional, colocando isso nas redes sociais. Por quê? Porque eu já tive feedback, já tive várias mensagens assim que disse, Rafaela, não deixe de colocar essa mensagem. Rafaela, olha, essa mensagem aqui impactou minha vida. Eu disse, meu Deus, que mensagem. E muitas vezes a gente não vai dar conta de lembrar todas as mensagens. Até porque eu sou muito intuitiva, eu sou muito de percepção e aquilo ali fez sentido para mim, é alguma coisa que me inquieta e eu tenho que fazer. Então, a mensagem não é de qualquer jeito, não é aleatória, eu tenho um acompanhamento de um devocional. Então, tem dias que a minha inspiração é para aquele livro, tem dias que é para esse aqui. E eu consegui criar um ritual para eu acordar. Motivo de gratidão, por me autoelogiar, elogiar pessoas dentro da minha casa, ter meu momento com meu filho, com meu esposo, com minha família ali, mesmo que seja 5 minutos. Mas eu transformo aqueles 5 minutos, o melhor 5 minutos da minha vida, porque me faz bem. E eu já fiz testes também com a academia. Quem me vê postando na academia, é o que eu digo, não é selfie por selfie, não. Porque aquilo ali me estimula a ir no outro dia. Me estimula a dar o meu melhor. Não é sobre selfie. E estimula os outros, né? Motiva os As outros. pessoas que lhe acompanham. E aí eu digo, não é sobre uma foto. Não é porque eu quero dizer que eu estou fazendo, é porque me ajudou. É como se eu tivesse o compromisso De ajudar o de ajudar o outro. E eu ainda estou sendo ajudada, começando meu dia bem, potencializando minha farmácia interna, liberando hormônios, né? Laís aí, nossa nutricionista que nos inspira nisso, que colocar a química certa, correta. Tem pessoas que tá tudo bem, vai à noite, eu não consigo. também Eu não. me acelero. Quem agora também é fitness, viu? Laís está colocando colocando a gente nos eixos. Então, assim, depois disso, pode vir. Porque eu preciso estar muito blindada. Eu preciso estar muito bem cuidada. Eu preciso estar muito bem gerenciada. Gestão das emoções comigo tem que estar a todo momento. Porque além da minha empresa, eu tenho que cuidar de várias empresas, de várias mentes. Eu chego numa empresa, eu não trabalho só com empresário, eu trabalho com toda a equipe. Então, assim, eu preciso ter muita energia, eu preciso ter muita disciplina, eu preciso ter muita determinação para poder dar conta. E aí vem o dia todo, Rafaela, mas e aí? Que vem muita demanda emocional, muita coisa ruim, muitas dificuldades, muitos desafios. Pois é. E aí eu vou me potencializando. Eu paro, faço um mindfulness, faço uma meditação. Vou lá no meu shake, tomo meu shake, dá aquela ativação. Dá umas risadas. Dá uma risada. Vou lá na Casa Rosa, tomo meu cappuccino. Aí digo, agora pode começar. Então, assim, são coisas que você vai tendo em sinais e você vai construindo a sua rotina. E quando é à noite, é um grande desafio. Trabalhar à noite, estudar à noite, fazer cursos. Eu só marco aquilo que realmente eu tenho que fazer. Eu sou do mesmo jeito. Olha, Eu não produzo à noite. Interessante. Né? É só quando é algo inadiável realmente, que precisa ser feito. Eu sou muito do dia. Sim. Quando chega no final do dia, eu não consigo nem fazer atividade física. Pois Se eu já tiver sou da que ir noite. Manhã. Eu só quero É relaxar. muito difícil. Eu sou só da quero noite. Relaxar. Eu sou da E noite. aí, criei um ritual também para dormir. E se eu não fizer, minha higiene do sono não funciona. Então, às vezes não é só olhar o que o outro está fazendo, nem como o outro está fazendo, é qual o pensamento da pessoa. E para você descobrir qual é o pensamento, você tem que se aproximar dessa pessoa. Não é querer ser interesseira, mas seja primeiro interessante para essa pessoa. Sirva primeiro. As pessoas estão querendo vender o tempo todo. Mas você serviu? Isso. Eu achei isso muito interessante. Eu não lembro qual foi o palestrante, mas foi uma palestra que eu aprendi isso. E ele falando sobre imóveis, que as pessoas precisam se relacionar, as pessoas precisam estar bem para poder passar uma luz boa. Você vai mostrar um imóvel. Aí você tem que estar bem, você tem que fazer aquele movimento, tal. Aí você quer, é tanto, viu? Venda. Chega, compra aqui, porque é o imóvel que você quer. Uma menina no meio do público disse, ele começou a falar, eu tô querendo comprar uma casa assim. Do meio dessa palestra, uma mulher falou, eu tenho na rua tal, gritou. Meu Deus. De verdade.
Muitas pessoas podem não concordar, achar tudo bem, é a verdade de cada um tem sua lente. Ele olhou e fez: o que foi que você me serviu até agora? Eu acabei de ensinar aqui que você precisa servir. Ou seja, Primeiro você dá, né? então é dar para receber. Então esse é também dos grandes segredos que eu tenho. É uma grande chave na minha vida, é doar. Intencionalmente, sim, tem que ser, porque eu não posso estar sendo doadora de qualquer jeito, não. Porque eu não ajudo mais quem não quer ser ajudado. Eu tenho que dar e receber. Ai, Rafaela, não, você está sendo, sei, eu fui até a palavra, você está sendo injusta, não. Egoísta? Interesseira, porque você só está dando para receber. Não, não é sobre isso, não. Mas você precisa ajudar aquela pessoa para que aquela pessoa prospere ali, seja o que for. E eu aprendi isso, viu? Porque eu era muito de doar muitas coisas, inclusive em ação social. Agora é no empreendedorismo. Eu aprendi com Paula, uma cliente minha que fez assessoria. Ela é contadora e ela disse: não, Rafa, você dá uma cesta básica e aí Não resolve o problema, né? não resolve o problema, pelo contrário, você pode até viciar. Agora, por que você não ajuda eles a entender? Ai, obrigada, querida. E foi assim que surgiu mesmo a jornada empreendedora, para eu estar ajudando as pessoas a empreenderem. Mas, assim, eu estou falando de duas coisas totalmente diferentes, mas que tem conexão. Não, mas se encaixa. Então, a gente tem que ajudar as pessoas, sim. A gente está aqui se ajudando. Olha quanto eu estou aprendendo com quem e com você, Deise. Porque é uma determinação também você sair da sua zona de conforto e enfrentar os desafios da vida. O empreendedorismo é assim. Agora, se eu olhar para o problema, eu vou o quê? Expandir o problema. É verdade, concordo. Rafinha, dentro do que você está dizendo da questão do empreendedorismo, Rafaela, ela tem um evento que chama-se Empreenda-se. A gente já está indo já para o final do nosso bate-papo, né? Infelizmente, eu passaria o dia todo conversando aqui com vocês. E aí, Rafaela tem um Empreenda-se, que é um evento que já é consolidado, já é conhecido, já é sucesso aqui na cidade. E eu queria que você falasse um pouquinho como foi, né? Porque, assim, dentro da gestão, eu dou aula, né, na universidade, estou como professora, e eu sempre falo para os alunos: olha, a gente nunca sabe tudo. A gente é de gestão, as meninas são muito qualificadas, são formadas, estão no mercado. Eu também tenho uma formação, né, sou mestre, como eu falei, dou aula e tudo, mas tem um evento, eu vou. Vai ter uma palestra, eu vou. Vai ter um workshop, eu vou. E o mercado, você vê que o mercado ele vai se movimentando. As pessoas, quem faz um evento, Rafaela faz outro. Eu ainda não comecei com essa questão do evento, mas já também começo. E a gente vai fazendo o evento e o mercado ele vai se comunicando e o ambiente ele vai sendo propício para esse tipo de conhecimento, né? A gente tem que ter essa mentalidade realmente de que a gente não sabe tudo. E é também nesses eventos que a gente faz as conexões, que a gente conhece as pessoas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, já que você estava falando da jornada empreendedora, falasse um pouquinho sobre como foi o Empreenda-se, que é um evento seu também. Que tem a ver o Empreenda-se, ele nasceu com um desejo, na verdade, de duas clientes minhas que estavam sendo assessoradas ao mesmo tempo que não se conheciam. Elas chegavam para mim: Rafa, como é que eu faço para eu falar em público? Como é que eu faço para eu contar a minha história? Como é que eu faço para inspirar outras mulheres? Eu, com mente criativa, sempre gostando de fazer as coisas, de criar, de inovar, de revolucionar. Eu disse: tá aqui, vamos montar agora um evento. E aí veio o nome, como eu trabalhava muito, né, com empreendedorismo, surgiu o nome Empreenda-se. E qual é o meu desejo no Empreenda-se? Levar minhas clientes, minhas assessoradas e também pessoas que tenham um nome, que tenham conteúdo, que tenham resultados para inspirar outras mulheres. Então, já tivemos 8 edições e o Empreenda-se ele tornou não só um evento, ele tornou um movimento de empreendedorismo feminino que se conecta com redes, que se conecta com Coletiva Nízia Floresta, que se conecta com Gestão Cast, se conecta fazendo uma publicação de um livro. Então, assim, o empreendedorismo, eu digo que a mulher, ela pode empreender onde ela quiser. Mas muitas vezes ela não está criando a boa sorte dela, ela não está criando a oportunidade. Então, o Empreenda-se é isso, você precisa se soltar, se desprender de algo que está te impedindo.
Mas para isso você precisa se conhecer cada vez mais. Então, Empreenda-se nasceu com esse desejo e esse fomento, essas conexões é o que eu amo fazer. É dar voz e vez às mulheres. E aí, com tudo isso, o Sol surge no palco com Rafaela Salles. Porque os homens ficavam assim em cima de mim. Meus clientes maravilhosos, empreendedores. Eu digo, agora não tem, chega de blá, blá, blá. Então, pronto. Então, surgiu, né, foi realmente uma inspiração divina. Deus falava assim, eu saindo do Empreenda-se e eu, meu Deus, que é isso? Não quero outro evento, não. Era, de verdade, era parando ali. Porque como mente criativa, hoje eu desacelero para poder fazer o que eu preciso fazer. Mas aí surgiu, inclusive, tem 2 homens, que inclusive é amanhã, né? Esse evento. Então é isso, é para dar voz e vez, independente se é empreendedor, se é empreendedora, e que cada vez mais a gente possa criar essa oportunidade. E você que está nos ouvindo, se conecte. Tem a rede, né? Tem aqui o Gestão Cast. Não esteja sozinho, você não está sozinho, você tem as pessoas para lhe ajudar. A jornada empreendedora não precisa ser solitária. Exatamente. Não precisa ser solitária. Dentro dessa questão dos eventos que fazem parte do mundo da gestão, a gente vai ter um evento agora, em julho, né? Isso. Maravilhoso, pessoal, não percam. E eu vou deixar a Kênia falar sobre esse evento, eu vou participar, né, como associada da rede. Eu sei que vai ser lá no Teatro Riachuelo, naquele lugar lindo. E eu queria que você falasse mais sobre qual é o propósito do evento, como é que ele vai se dar, os palestrantes, hein? Maravilha. A gente vai agora para a 7ª edição, o 7º Encontro Mulheres que Marcam. A rede ela nasceu em 2019 com Rafa. Eu gosto sempre de trazer a minha gratidão para ela. No momento em que eu me reposicionei no mercado, Deus também colocou no meu coração, porque Deus coloca quando a gente está aberto, a gente capta aquela mensagem. E aí me veio fortemente o desejo, o anseio de trabalhar com mulheres, a partir da minha própria história. Eu sempre conto, eu sou filha de uma mãe viúva, ou seja, eu perdi o meu pai com 1 ano e 9 meses, e por toda a minha vida eu vi apenas a figura materna. Eu não tenho nem lembrança do meu pai. Então aquela mulher que protagonizava, que ia, que fazia, que era mãe, que era pai, então isso ficou muito forte em mim. O anseio, a vontade de contribuir com o desenvolvimento de outras mulheres para que elas não passem por momentos de vulnerabilidade, assim como a minha mãe passou. Escutei a vida toda, minha filha, se forme, estude, trabalhe, seja independente para você não viver o que hoje eu estou vivendo, as dificuldades que hoje eu estou vivendo. Ela dependia do meu pai, economicamente falando, né? E quando ele morreu, de forma brusca, de repente, ela ficou desamparada, com 3 filhos pequenos para criar. Então, quando eu me reposicionei em 2019, eu fui até Rafa e disse, Rafa, eu estou com um projeto, eu quero fazer um movimento com mulheres. O nome é Mulheres que Marcam, eu gostaria muito que você estreasse esse movimento junto comigo. E nós fizemos lá no Tirol Way, na época eu tinha um escritório lá, para 20 mulheres. Isso em setembro de 2019. Nós começamos a fazer, de forma muito pontual, era apenas alguns encontros trimestrais, fiz em sequência com a Erika Zusa, que é uma grande profissional aqui da nossa região também, fiz com Catarina Alcântara, e aí veio a pandemia e parou tudo. Por quase 2 anos, nós ficamos trabalhando basicamente de casa, do online. E quando a pandemia cessou e os eventos retomaram, nós trouxemos o projeto, só que agora de forma mais estruturada. Aquilo que inicialmente eram apenas alguns eventos pontuais para conectar mulheres, agora estava se transformando em uma rede. Em uma rede em que as mulheres iam se conectar, iam ter eventos sistemáticos, grandes congressos a cada 6 meses, outras abordagens como a plataforma educativa, enfim, a Casa Rosa, né? Então, nós startamos em outubro de 2021, num evento no Hotel Majestic para 120 mulheres. Lá nós lançamos a Rede Mulheres que Marcam e começamos todo esse movimento. De lá para cá, graças a Deus, graças ao nosso trabalho, as conexões que a gente fez, o projeto ele veio crescendo, ele veio se desenvolvendo. Nós fizemos em 2022 2 grandes eventos, um em março no Hotel Wish para 300 mulheres e em novembro para quase 500 mulheres no Hotel Holiday Inn. E lá
em novembro, no final de 2022, eu anunciei que o nosso próximo grande evento seria no Teatro Riachuelo. Eu gosto sempre de anunciar as minhas metas para que eu me comprometa, né, e que eu não dê para trás, podemos dizer assim, né, que eu vá em frente e faça o que precisa ser feito para que o projeto ele se concretize. E assim foi. Nós estamos realizando esse grande sonho, né, é o primeiro grande evento, né, feito por mulheres para mulheres. Para você ter ideia, Deise, até os nossos patrocínios são mulheres. Então, tudo é sobre mulher. Né? Nós temos outras redes parceiras, as empreendedoras de sucesso estão com parceria com a gente, a AME, que é a Associação das Mulheres Engenheiras, está em parceria com a gente também, o Empreenda-se da Rafa, e tantos outros movimentos femininos. Por quê? Porque o propósito é uno, é contribuir para o desenvolvimento das mulheres. Então, quanto mais juntas, mais próximas, mais conectadas nós estamos, mais oportunidades e possibilidades nós desenvolvemos para todas nós. E no dia 16 de julho, Natal vai parar, mas não só Natal, Nordeste, porque esse vai ser o maior evento de empreendedorismo feminino do Nordeste. Olha só, aquilo que nasceu comigo e com Rafa lá atrás, né, com 20 mulheres dentro de uma pequena sala, hoje se transformou no maior e mais impactante. E eu digo isso com muita propriedade pelo último evento que a gente fez. Evento que transforma efetivamente a mulher, não só na perspectiva profissional, mas na perspectiva pessoal, principalmente. Dela se perceber, dela se reconhecer, dela se conectar, dela se desenvolver, dela se inspirar, para que possa, sim, realizar os seus sonhos, os seus projetos. Se é possível para mim, se é possível para a Rafa, se é possível para você, porque não é possível para todas as outras. Não é verdade? Então, esse evento, ele vai ter 8 horas de treinamento, uma trilha fantástica. Nós vamos falar sobre o resgate do verdadeiro poder feminino. Hoje, tão deturpado, né? As pessoas falam sobre empoderamento, né? E deturpam o que de fato é o empoderamento feminino. O poder da mulher está em ela ser quem ela é, em ela se acessar, em ela se reconhecer e se posicionar na vida e na carreira a partir daquilo que faz sentido para ela. Então, nós vamos fazer esse resgatar a identidade feminina para que ela possa se posicionar com autenticidade e assim ter voz no seu mercado de atuação. E o nosso convite é, se você é mulher, se você é empreendedora, se você é colaboradora, empresária, enfim, se você é mulher, esteja conosco, porque nós precisamos umas das outras. Maravilhosa. Eu disse que o bate-papo aqui ia ser de alto nível. Bem, meninas, então assim, fica a minha gratidão, fica o meu reconhecimento a vocês duas. Vocês são pessoas maravilhosas, seres humanos incríveis. E esse foi o nosso Gestão Cast, certo? A gente infelizmente está terminando. Eu queria conversar mais com elas, mas a gente vai ter outros programas e vocês fiquem sabendo que o Gestão Cast está sempre disponível para receber vocês, viu? Nós somos parceiras aí de vida, de propósito, de tudo. E é isso. Para quem está nos assistindo, se inscreva no canal, coloque lá a historinha do sino. E é isso. Compartilhe. Compartilhe. É isso. Muito obrigada. E vamos juntas. Vamos.